Olá, amigos do TV Artilheiro Debate. Estamos de volta para conversar sobre o futebol cearense. Você, toda semana, ligado no nosso programa através de artilheiro.com.br. Estaremos conversando hoje com os nossos tradicionais debatedores Adriano Júnior, Ronaldo Deber, e hoje temos a presença do presidente do Ceará Sporting Clube, Evandro Leitão, como nosso convidado especial. Desde já, presidente, agradeço sua presença aqui no programa. Presidente, para a gente abrir o nosso debate, nosso TV Artilheiro Debate, eu lhe pergunto em relação ao Ceará, segundo colocado na Série A do Brasileiro, e como foi que o Ceará chegou nessa situação, presidente? Olá, Ronaldo, Adriano, Danilo. Antes de mais nada, é uma satisfação estar participando aqui do programa de vocês, para o Artilheiro. E relativo à questão do Ceará, o momento que ele está passando, isso tudo está sendo fruto, Danilo, de um trabalho muito árduo, trabalho realizado pelo grupo de jogadores, pela comissão técnica e pela direção do clube, que está tendo como fruto, a gente está colhendo os frutos iniciais. Sabemos que ainda está no início da competição, apenas 7 rodadas foram realizadas, ainda tem muita coisa aí, muita água para rolar, temos mais 31 rodadas, certo? Mas o início tem sido satisfatório para o nosso time. Esperamos que nós continuemos nessa mesma pegada, nós continuemos com esse mesmo trabalho, obtendo esses frutos, para que no final a gente consiga no objetivo que nós traçamos lá no início da competição. É uma realidade que ninguém esperava o Ceará tão bem na competição. Talvez a direção do clube esperasse um bom início de competição, mas nem o mais fanático torcedor imaginava o Ceará co-líder da competição. Adriano Júnior, queria saber de você, foi algo que aconteceu por acaso ou o Ceará trabalhou para estar nessa condição de co-líder ao lado do Corinthians da Série A do Brasileiro antes dessa parada para a Copa do Mundo? Eu acho que o clube primeiro, né, a satisfação está aqui ao lado do presidente do Ceará, o Evandro, Ronaldo, você mais uma vez, Danilo, e aos internautas do Artilheiro. Eu acho que o Ceará trabalhou para formar uma boa equipe. E claro que vai conseguir realizar uma boa campanha, que primeiramente é se manter na Série A. Pé no chão, se manter na Série A, largada bem, pontinho a pontinho, a ser marcado, ganhando em casa e sempre conquistando pontos fora de casa, que será o ideal para o Ceará se manter na Série A. E para você, Ronaldo, o Ceará já era esperado para você essa campanha? Olá, amigo internauta, Danilo, presidente. Aqui os meus amigos debatedores, eles lembram que ninguém foi mais crítico da equipe do Ceará do que eu aqui, porque realmente eu não acreditava, e o Ceará hoje para mim é uma surpresa agradabilíssima, né? Antes eu debatia pelo fato do Ceará faltar uma espécie de coluna vertical, aquela que a partir do goleiro, o zagueiro, aquela coisa. E o Ceará, apesar de... Tem uma coluna vertebral, né? Vertebral. Então, aquela coisa que o Ceará não tinha, aparentemente não tinha. Mas hoje a gente vê que com o trabalho da comissão técnica, o Ceará realmente é um time que está chegando, e eu espero que após a Copa do Mundo, o Ceará continue com essa mesma campanha. Ronaldo, a fórmula é trabalhar, né? Trabalhar com transparência, trabalhar com respeito a todos, e eu acredito que quando se trabalha dessa forma, é claro, aliado a isso, a capacidade de gerir, a capacidade de contratar bons valores, eu acredito que tende a ter bons resultados. Futebol é muito difícil porque muitas vezes você faz um planejamento lá no início do ano, e quando você não consegue resultados, você começa a ter que fazer mudanças drásticas no elenco, porque futebol está atrelado diretamente a ter resultados dentro de campo. Por mais que tenha-se uma administração fora de campo, uma administração austera, por mais que você tenha controle sobre os gastos do clube, por mais que você tenha uma boa manutenção no patrimônio do clube, tenha um bom equipamento de trabalho, no caso do nosso campo de jogo, se não tiver resultados, não adianta, tem que haver mudança. E nós tivemos um insucesso no Campeonato Cearense, mas por outro lado tivemos equilíbrio para manter, como vocês aqui disseram, a base desse elenco. Nós praticamente do elenco do time que disputou a final do Campeonato Brasileiro, nós praticamente temos uma única alteração, que é o Washington. O lateral direito também, o Oziel, mas
quem estava até jogando antes... Campeonato Cearense, né, presidente? Desculpa, Campeonato Cearense. Quem estava jogando no Cearense foi lesionado, teve a lesão agora, o lateral direito era o Diogo. E entrou o Osiel, entrou no início, entrou um tanto quanto estava existindo uma diferença muito grande do Osiel para os demais jogadores, que eles estavam sem ritmo de jogo. Agora, nessas duas últimas partidas, tem melhorado bastante, tem crescido jogando, tem crescido bastante. Então, eu acredito que esse conjunto de fatores, aliado ao equilíbrio que o presidente, o diretor tem que ter, eu acredito que tende a acontecer bons resultados. Presidente, uma pergunta que eu acho que é da curiosidade de todo torcedor, mas é uma pergunta um pouco complicada até do presidente do Ceará responder. Até que o clube vem obtendo sucesso na Série A, está na vice-liderança, essa parada agora na Copa do Mundo. Aí eu pergunto ao presidente, o que o presidente acha, junto com a comissão técnica, que tem que qualificar esse elenco? Quais as peças que o presidente acha que tem que contratar para reforçar até o final do Brasileiro? Que é muito difícil o Ceará, né? Vai tentar se manter, claro. Se puder almejar algo maior, claro que também será positivo. Mas eu queria saber do presidente o que ele acha, junto com a diretoria e comissão técnica, das peças que o Ceará precisa para reforçar até o final do Brasileiro. Bem, nós, é bastante claro que nós precisamos ainda contratar mais um meia, certo? Um meia para revezar com o Geraldo. Nós temos também o Ailton, que está retornando, tá aí, começou já a treinar e deve ser aproveitado nesse Campeonato do Nordeste, mas ainda precisamos de mais um meia e também precisamos de mais um atacante. Essas peças, a gente conseguindo suprir essas peças, essas lacunas, eu acredito que a gente vai estar com o time pronto para disputar o restante da competição. Presidente, você passou no teste de popularidade. Nós pedimos aos internautas que nos mandassem notícias e, olha, nós tivemos mais de 150 perguntas, né, de internautas. E vamos já a algumas. O Luiz Douglas pergunta ao presidente o seguinte: como é que está a renovação do Michel? O Michel está com o contrato renovado, né, presidente? Foi renovado ontem, nós já renovamos o contrato dele, iniciamos as conversações com ele desde semana passada, quando foi quinta-feira, salvo engano. E quando foi ontem, finalizamos e o Michel está com o contrato renovado por mais um ano, até final do ano de 2011. Nacélio Lima Verde Filho, deve ser filho do comunicador Nacélio Lima Verde, pergunta o seguinte: primeiro, parabéns, aliás, o parabéns, seja se sinta parabenizado por todos os internautas, foi uma coisa que todos escreveram. Então, ele pergunta o seguinte: o elenco precisa ser qualificado, além de um 8,5, presidente, estava falando sobre isso, um camisa 9 e um zagueiro xerife? Por aí, é mais ou menos isso. Nós temos essas lacunas, mas é por aí. É difícil. As posições a gente sabe detectar quais são as lacunas que nós estamos necessitando. Mas quando a gente vai ao mercado, que é aí que está a dificuldade. E nós não vamos contratar jogadores apenas para dizer para a torcida que nós contratamos, para dar essa satisfação. Eu acho que não seria justo da nossa parte, coerente da nossa parte. Então, quando a gente contrata, a gente corre o risco, evidentemente, de não dar certo. Mas pelo menos a gente tem a convicção de que a gente está contratando aquele jogador que melhor se adequa à realidade do clube. Em cima da pergunta aí do internauta, foi mais ou menos a pergunta que eu fiz ao presidente. Eu dizia até que seria um pouco difícil para ele responder, até porque os atletas estão jogando, né? Isso poderia incomodar, inclusive, os atletas que vêm jogando. Daí, outras posições, talvez ele não quisesse citar, presidente, da carência do clube, para não milindrar, talvez, quem está jogando também, não é? Tem que ter esse cuidado. É verdade. É verdade que quando a gente... jogador de futebol é ser humano, e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente... dar alguns tipos de algumas declarações, principalmente no nosso caso, que a gente exerce uma função dentro do clube, uma função, digamos assim, que teoricamente seria a função mais importante dentro do clube, que tem a nossa palavra tem uma penetração muito forte, então a gente tem que ter muito equilíbrio, muita serenidade para dar algum tipo de declaração. O importante é a ciência que a diretoria tem, né? Claro. Passa para a torcida, das carências que o elenco tem hoje, para tranquilizar o torcedor que a diretoria está sabendo trabalhar, sabe que a temporada é longa, né? Tem algumas competições que o Ceará ainda vai disputar ao longo dessa temporada e tem que ter um elenco de boa qualidade para poder fazer um bom papel, que é o caso do Ceará, uma equipe grande, tem que pensar sempre em vencer as competições. No caso da Série A também, né? Mas tem que ter o pé no chão e pensar em permanecer primeiro. É isso aí.
concordo em número, gênero, grau, tudo que você disse. No próximo bloco do TV Artilheiro Debate, nós iremos conversar sobre o Campeonato do Nordeste. Até que ponto vale a pena a equipe participar? E se o Ceará teme essa parada da Copa do Mundo com o retorno e a preparação das grandes equipes do futebol brasileiro? Daqui a pouquinho, no nosso TV Artilheiro Debate.